Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo nossa enciclopédia do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Sempre. E vamos a mais histórias aí Mais desse mundão, causos. mais causos. Hoje é um divertido? Como é que é hoje? Ele é até que não deixa de ser. Ele é um pouco dramático, né? Hoje é mais um drama, né? Um Um dramazinho. drama, então vamos de drama Mas hoje. ele tem, assim, as suas peculiaridades, né? O final dele eu acho que ele é mais interessante, né? Que eu acho que dá pra gente descontrair um pouco até. Então, Mas bora viajar no tempo. Vamos viajar. aí. Vou lá para perto da sua terra, lá, né? Olha Tão pertinho. só. Vamos lá para Ribeirão Preto. Ribeirão, ô Ribeirão. Vamos lá para o Pinguim. Né? Ai, que delícia. E é pertinho, né? De Monte Azul, né? Dá uma hora. Uma horinha, né? Dá o quê? 80 quilômetros por aí. Por aí. Pertinho. Tirinho, como fala o mineiro, né? Tirinho? É um tirinho. É tirinho de canhão. E essa história, ela remonta lá a 1991. Naquele momento em que o Guarani estava naquela transição, naquele limiar, né? Que o Guarani vinha disputando assim, regularmente a Série A do Campeonato Brasileiro, com grandes times, na década de 80, apresentou times assim, né? A ponto de 1986, o Guarani chegar à final de novo, né? Do Campeonato Brasileiro, naquela partida célebre contra o São Paulo, em que até hoje o pessoal chora o pênalti não dado pelo Aragão, né, em cima do João Paulo. E aí o Guarani vem, em 88 ele disputa a final do Campeonato Paulista, depois ele cai, né? O Campeonato Paulista exigiu muito do Guarani, aquele jogo contra o Corinthians, que você já ouviu falar do Viola, né? Que o Viola faz o gol. E aí ele cai, natural, porque era muito investimento e esperava-se chegar ao título, né? O Beto Zini, que era o presidente, não conseguiu. Então, no ano de 89, ele muda um pouco a filosofia por razões financeiras, passa a trabalhar com um time um pouco mais da casa, mais modesto. E mesmo assim, olha só como é que são as coisas. O Guarani ajuda a formar o time do Bragantino, lá de 1990, que foi campeão paulista contra o Novo Horizontino, do Nelsinho Batista. Ele faz lá uma transação no ano de 1989, e curiosa essa transação. O Bragantino tinha um jogador na quarta zaga que chamava-se Vitor Hugo. E era uma paixão do Beto, sabe? Mas o Beto era, assim, morria de amores pelo Vitor Hugo. O zagueiro é bom zagueiro. Um zagueiro grandão, assim, né? Dominava bem o setor, etc. Então, o que fez o Beto? Ele tinha uma boa base aqui no Guarani. Ele pegou 7 jogadores da base. Né, pegou um lateral esquerdo que chamava Bolinha, pegou o Ney, que não era da base, mas era do Guarani, que tinha vindo de Ribeirão, o Júnior, que era um quarto zagueiro muito bom também. Aí são 3, eu não posso esquecer. Pegou Mauro Silva. Olha só. Mauro Silva estava nessa leva, né, que era formado no Guarani, aí são 4. Pegou o Rubens, que era um menino lá de Marília, meia, muito bom, são 5. O Mário Maguila, que era um centroavante, um grandalhão bom, e um outro atacante chamado Marco Aurélio. Então pegou toda essa turma aí e deu para o Bragantino em troca do Vitor Hugo. Né? Então foi muita gente. Quer dizer, dos 7, o Mauro Silva foi o que foi, né? Um jogador consagrado. Se tivesse se consagrado pelo Guarani, talvez o Guarani teria ganhado algum dinheiro. E o fato é que o Bragantino foi campeão com esse time, né? Com essa base que o Guarani mandou para lá. Foi campeão em 90. E trouxe o Vitor Hugo, que não... Interessante, né? Não rendeu. Não rendeu, não deu aquilo. Que podia, né? Que podia. Tanta coisa que acontece no futebol, essa foi uma delas. Ele veio, tudo bem, fez lá né, algumas partes, mas não... Nossa, impressionante. Não conseguiu jogar aqui no Guarani. Conclusão, o Guarani... acabou indo para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Ficou 89, 90. Aí, em 91, o Guarani forma um time assim, sabe, Carol? Forma um time... tinha alguns da casa, alguns que ele foi buscar assim, no interior, muito bons jogadores. Por exemplo, o Vonei era um centroavante, atarracadinho e tudo, assim, mas rápido, era da Ferroviária. Então, o Guarani trouxe. Era um dos melhores.
tinha o Claudinho, que era um ponto esquerda, era do Botafogo de Ribeirão. O Guarani trouxe. Então, 2 jogadores assim do interior, promessa. Pegou mais alguns, o Marcos Garcia, que era da base, mas trouxe o Edson Abobrão, que é o Edson Boaro, né, que hoje trabalha na Ponte Preta, inclusive, lá na comissão técnica, e trouxe o Birubiru, que estava em final de carreira, o Birubiru do Corinthians, né? Formou um time ali, um time que não era assim, né, de grande, que não era encantador, né? Mas era um time que, para a Série B, ele tinha lá suas qualidades, tinha suas virtudes. Era um time lutador, brigador. E, aliás, o Beto ele tem uma coisa, aquelas coisas do Beto, né? Ele sempre fala, o Beto teve grandes times, né? O Guarani, na mão do Beto, teve grandes times. E, assim, nos colóquios, assim, nas resenhas, ele fala assim, olha, diante de tantos grandes times que ele fala, eu tive no Guarani, o que eu mais gostei foi esse. Ele fala que ele fala, era um time ruim, né? Não era um time, mas ele fala, era um time ruim, time assim mais truculento, mas que ele acha que era identificado, né? Que ele, enfim, ele gostava muito desse time. E trouxe o seu Pepe, que era o treinador. O seu Pepe tinha sido campeão pelo São Paulo, pela Inter de Limeira, né? 1986 foi um ano dourado para o Pepe, porque ele foi campeão pela Inter, pelo Campeonato Paulista, e depois pelo São Paulo, pelo Brasileiro. Então ele vinha com bons trabalhos. Aí ele veio para ser o treinador, ele era muito aglutinador, e lá foi o Guarani, né? Disputar para voltar. Aí, vai daqui, vai dali, conseguiu a classificação. A classificação no final era... Ficou Guarani, ficou Noroeste, Botafogo de Ribeirão, Coritiba, né? Esses foram os times que ficaram no caminho do Guarani para disputar. Eram 3 partidas de ida e volta, né? Nessa final. Começava pelo Botafogo, passava pelo Noroeste, né? Que passou pelo Noroeste, e depois a final contra o Coritiba. Isso nessa chave aqui, né? Porque saiu um dessa chave e um da outra lá, que era mais Norte e Nordeste, que lá saiu o Paysandu. Até que no final o Guarani cruza com o Paysandu para decidir o campeonato, mas o Paysandu ganha o jogo. Mas esse jogo foi em Ribeirão Preto, que a gente vai conversar aqui, para decidir uma vaga para ir progredindo. Então foram 2 jogos contra o Botafogo. Teve numa quarta-feira aqui em Campinas, acho que dia 25 de abril. Um jogo até meio chato, tudo foi 0-0, né? Um jogo meio morno. Meio morno. Quando a gente fala 0-0, todo mundo imagina. Acho que raros são os jogos de 0-0 que foram mais movimentados. Que agrada, né? Ninguém gosta, é interessante. Pode ser bom, mas não é do 0-0. Gosta de um golzinho. Tem que ter uma vibração. Às vezes até contra, né? Do torcedor, mas tem que ter gol no jogo. Porque é contra o torcedor, fica bravo, aquelas coisas, mas teve gol. E aí o Guarani teria que ir a Ribeirão jogar pelo empate, por quê? Porque ele tinha ganhado uma vantagem na fase de classificação, então ele jogaria todas as fases, assim, com exceção da final, mas ele jogaria por um mesmo resultado, né? Então, se tivesse o mesmo resultado, ele prevaleceria por causa da campanha. Então ele fez o 0-0 aqui. Aí chega no domingo, ele vai a Ribeirão. Era 28 de abril de 1991. Até eu falo no texto aí que era um outono, né? Só que o outono de Ribeirão não é o outono de Ribeirão. Outono de 38 graus. Ribeirão se conhece bem, né? A sua terra também é assim, né? Tudo ali, pertinho. Eu tive um estudo que é por causa da planície, né? Que é muito plano, o ar não circula. E diz que é pouco arborizado, né? Ali, o pedaço de Ribeirão não é muito... Não tem muita vegetação. Tem muita área rural. Muita cana de açúcar. Exatamente. Né? E essa, pelo contrário, ela suga, né? Exato. Ela não solta o oxigênio. Além das épocas de queimadas, que ali muito pior. Sempre teve. Você vê, a gente fala de queimada hoje, que nos incomoda, mas sempre lá teve. Sempre teve queimada. Quer dizer, é uma coisa incivilizatória, né? Que a gente não conseguiu corrigir. E lá foi o Guarani jogar em Ribeirão, né? E eu fui transmitir, a gente foi transmitir. Eu trabalhava na Rádio Educadora, nós fomos lá, Alberto César foi narrar, eu estava comentando. E assim, para fazer a reportagem do campo,
Nós tínhamos 2. Naquela época, a federação deixava. Hoje, quando você sai de casa, assim, eles não deixam colocar mais 2 repórteres, não. Mas nós trabalhamos com 2 repórteres. Um era o Arthur Eugênio, né, que é conhecido, é dono lá do futebol interior. E o outro era o Roberto Diogo, que hoje trabalha comigo, né? O Robertão, que é filho do seu Diogo. Então, cada um em uma meta lá para cobrir, papapá. Muito bem. Aí, o campo lotado, assim, 10 mil pessoas praticamente, né? Tudo bem que no Santa Cruz cabe mais, né? Santa Cruz é enorme, o estádio do Santa Cruz, mas 10 mil dava para fazer um barulho bom. E uma pressão muito grande, aquele calor, né? Que calor de outono lá de Ribeirão. E o jogo vai, menino. O jogo vai, né? Vai daqui, vai dali para o primeiro tempo. Um cara do Botafogo, um quarto zagueiro que tinha vindo lá do Fluminense, chamado Edson Mariano, ele dá uma pancada, né? Uma porrada no jogador do Guarani, é expulso. O juiz era um tal de Flávio de Carvalho, que é aqui de Limeira. É curioso esse juiz também. Ele era insólito, assim, né? Uma figura rara, né? Ele não era um árbitro, assim, de recursos, de talento, sabe? Mas ele era um árbitro, assim, durão. Ele é meio atrapalhado, mas só que... Meio bagunçado, mas ele segurava a peteca. Olha, pitar aqueles jogos no interior, o cara tinha que ser machão, né? E ele segurava de um jeito ou de outro o jogo, meio às vezes aos trancos e barrancos, mas o jogo ia na mão dele. E ele não deixava descambar. Aí ele tira o jogador do Botafogo, que era da casa, né? O cara mereceu a expulsão. E fica lá o Botafogo com 10. Mas aí no finalzinho o Botafogo faz um gol. Um xará meu chamado João Carlos, era um meia. Um meia jogava pela esquerda, assim, muito bom jogador, com o pé esquerdo. Ele foi jogar no Palmeiras. Ele pega uma bola que vem da direita e ele, pumba, né, faz 1-0. Aquela euforia do Botafogo. Aí o Guarani, aí voltam os 2 times para o segundo tempo. E logo assim, no início, 3 minutos de jogo, o Guarani tinha um zagueirão também, um grandão, chamava Paulo Silva, carioca. Ele sai para dar um pega, mas ele pega no meio também do adversário, expulso. Ficaram os 2 com 10. Aí o jogo corre daqui. Mas o Botafogo era melhor. O time do Botafogo era bem arrumadinho. Eles tinham um tal de Paulinho Andrioli no meio-campo, sabia jogar. Tinha o Leandro Silva no lado direito, era também um jogador assim potente, né? Na frente tinha um atacante pela direita, chamava Bira. Moleque bom, driblava, sabe, forte. E o João Carlos, quer dizer, era um time assim... que tinha tudo, né, para avançar. Entre ele e o Guarani, ele tinha mais dotes. Era favorito. Era favorito, jogando em casa ainda, né? Aí, conclusão, ganhando de 1-0, o Botafogo começou a, né, sair para cima, pai, fazer o segundo gol e o Marcos Garça, que era o goleiro, pega o Marcos. Nossa, acho que foi a maior partida do Marcos Garça. Pega daqui, pega dali, pá. Até que no final do jogo, Carol, com uns 40 e poucos lá, 44, quase chegando aos 45, naquela época não tinha esses descontos de hoje, né? Tinha desconto, mas o máximo era 3 minutos, né? Não passava de 4 minutos, já era exagero. Hoje que virou essa moda de 10 minutos. Hoje é obrigado a compensar o tempo, com essas coisas todas, né? E, na verdade, eles não compensam coisa nenhuma, né? Porque compensa no final, assim, mas, enfim... Aí, 44 minutos, por aí, o Botafogo, o Guarani em cima, né, para poder empatar, porque o Guarani jogava pelo empate. O Guarani, para poder empatar, claro que ele deixa os espaços, natural. Sim. Como fez o Atlético, né, que precisou sair contra o Flamengo, deixou aqueles pedação lá para o Flamengo jogar, um abraço, né? E o Guarani estava sendo obrigado a arriscar. Numa dessa, sai o Bira na cara do gol, sabe? Aí, quando ele saiu assim... dominando a bola, todo mundo falou, vai fazer o segundo gol, vai matar o jogo, né? E o Botafogo vai se classificar, a torcida em pé, aquelas coisas. Aí o Bira desce. Quando ele vai tentar driblar o Marcos Garça, acho que ele erra, né? Ele dá um toquezinho a mais, o Marcos pula, né? Uma defesa assim dessas de Copa do Mundo. Ele pula e ele pega, né? A torcida fica doida, né? Porque o cara na cara do gol. Era para matar o jogo. Era para matar o jogo.
Aí ele pega, o jogo no finalzinho, ele pega imediatamente, o Guarani precisava ir para frente, ele liga, pumba, ele joga no lado esquerdo, assim, na ponta esquerda, já joga direto para o Claudinho. O Claudinho era baixotinho, mas driblava, sabe? Era assim, um pontinha. Naquela época tinha muito dos pontas. Você via muito ponta que sabia driblar, que chegava. O famoso encardido. Encardido, que chegava na linha de fundo, né? Fazia aqueles cruzamentos. Assim, do fundo, que pegava a defesa de costas, né? Era bonito o futebol com os pontas, né? Hoje nós não temos mais os pontas, nós temos, chamam de extremos, né? Chamam de beirada, tal, mas não tem aquela jogada que o ponta vai, faz o drible em cima do lateral, chega bem na risca e cruza. É muito raro, você vê muito mais difícil mesmo. Mas você pode ver, antigamente era comum, todo time tinha 2 pontas. Um direito e um esquerdo. Hoje eles já aproveitam, coloca meia, né, desse lado, enfim. Mudou muito a configuração do futebol. E aí o Claudinho Mineiro ele pega a bola e parte para cima lá do Leandro Silva, que era grandão, experiente, não era grandão assim. E ele tira, ele passa pelo Leandro Silva e o Botafogo um pouco desarrumado, correndo para trás. Ele cruza, no que ele cruza, o Vonei, que não era grandão, ele entra assim no meio e pumba, né, de cabeça, empata o jogo. 40, menina do céu, pra que o Vonei foi empatar o jogo? e o juiz, ele deu o gol, o Flávio. Mas capaz que ele fazia a bola sair de novo, né, do centro. Mas virou, e a torcida brava, sabe? Porque eles não queriam que desse o gol. Eles alegavam que o Vonei tinha empurrado, queriam que o Claudinho recebesse pedido, um monte de queixa lá, e pá, daqui, né, e vai daqui, vai dali, não tinha jeito, né? Mas ele validou o gol. Ele validou, mas só que ele validou e ele não conseguia, né? Chamou a polícia, mas nem a polícia resolvia, sabe? Só que ele não expulsou nenhum jogador naquele bolo, assim, não expulsou, porque ficou na reclamação. E o Botafogo tinha um goleiro, chamado Palmieri. Ele tinha 2,2 metros. Nossa, ele nunca. Ele ficava na altitude mesmo, né? E ele em cima do juiz, assim, ele punha a mão assim, porque os caras vieram mesmo. Eu sei que isso aí deve ter durado uns 10 minutos. Oxi. Até, né? E o Flávio de Carvalho ia para um lado, ia também atrás, e a torcida ensandecida, e jogava as coisas, né? Jogava objeto dentro do campo. Pô, o negócio estava virando, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não vamos sair vivo daqui, né? E o nosso repórter, o Roberto Diogo, ia atrás do gol, descrevendo, né? Para o rádio aquilo, né? Escrevendo tudo, que é isso, que é aquilo, pá. Enfim, né? O jogador vai agredir, né, para fazer o show do rádio, vai descrevendo todas as coisas. E foi indo, o Flávio com a bola debaixo do braço. O Flávio, em vez de ir para o meio-campo, ele começou a vir em direção ao gol, né? E ali estava o Roberto Diogo. E eu acho que, não sei, depois eu fico interpretando, refletindo. O Flávio chega perto assim da linha de fundo, ele vê o Diogo assim, ele olha para o Diogo. E o Diogo fala assim, foi gol, pode dar. Quer dizer, o Flávio sabia, tanto que ele tinha dado o gol. Mas parece que aquela intervenção, assim, né? Deixa ele mais seguro, né? E o Diogo, o pai dele jogou no Guarani, né? O lateral esquerdo, 10 anos, né? E ele tem muita sintonia com o Guarani. E o Flávio vem assim, e o Diogo fala com convicção, foi gol, pode dar, tal. E o Flávio olhou e fixou naquela imagem. Durou o quê lá? Uns 5 segundos, que seja, né? Mas foi suficiente para ele. No que o Diogo falou, ele não sei o que deu no Flávio. Ele saiu do bolo, menina. Saiu daquele bolo, tal, pegou a bola, foi lá e colocou no centro do campo. Entendeu? Só fez assim, né, que ia, né, tirar o tempo e tal. E obrigou a dar saída. Você entendeu? Então, quem validou o gol foi o Roberto Diogo, né? Por isso que eu falo no meu artigo, o dia que o repórter deu o gol, porque ele foi o VAR, né? Ele foi o pioneiro. O pioneiro o VAR. Quer dizer, às vezes eu brinco, o VAR está inspirado, né, naquele lance que ele fez.
Porque eu senti assim, o que o Diogo fez foi uma energia, né? Que ele ajudou, não que o juiz ia dar o gol, Sim. mas estava difícil de sair de resolver aqueles desentendimentos. E acho que a atitude do Diogo, ela reforçou assim o juiz. Conclusão, aí a bola saiu, o Guarani empatou, classificou, foi jogar contra o Noroeste, contra o Curitiba, subiu, né? E depois tem muita história também no acesso do Guarani. Mas acabou o jogo, né? Lá na Educadora, nós fechamos a transmissão, papai, a gente veio num carro só e todos nós falamos, Diogo, foi você que deu o gol, cara. Porque se não é você, o Flávio ia ficar naquele lenga-lenga. Porque tanta reclamação, e a gente né? não sabia se a partida terminaria, né? Porque poderia, depois ia para tribunal, aquelas coisas lá. Mas é um fato curioso que foi na memória. Eu falei, é isso aí, o Diogo foi o VAR, o repórter foi o VAR. Primeiro VAR do campeonato. Primeiro VAR. No Brasil. Olha, em 1991. Tá vendo? Um visionário. Esse é o caos de hoje. Tá certo, João. Gostou dessa história? Então não esquece de encaminhar para os seus amigos que também gostam de uma boa resenha do futebol. Se você quiser rever ou acompanhar as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!